estamos em São José dos Ausentes, trazendo todas as informações dessa rodovia que está à disposição para o nosso desenvolvimento, direto da BR-285, e com o oferecimento do nosso time de patrocinadores. A Administração Municipal de Cambará do Sul, através da sua Secretaria de Turismo, também ainda Simetria Logística, lá do nosso amigo Lito Guimarães, direto do Porto de Imbituba. Pousada e Camping Poço do Caixão. Daqui a pouquinho nós vamos ali no restaurante da Dona Ide, no Poço do Caixão, hein? Na Pousada e Camping Poço do Caixão. E claro, também nós temos o oferecimento do deputado estadual José Milton Scheffer. Seguimos por aqui com o nosso Mampituba Notícias especial nessa sexta-feira. Jaziel, um dos grandes responsáveis por isso tudo estar acontecendo. Primeiramente, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelas horas de sono, eu não vou dizer perdidas, mas aqui investidas. E ele não para. Depois de conquistar a BR-285, agora já está falando dos caminhos da neve. Aqui que sai de Cambará do Sul, né? Bom Jesus em direção a São Joaquim. Bom Jesus em direção a São Joaquim. O Jaziel está aqui com a gente, o líder do grupo da BR-285 que fez acontecer essa rodovia. Parabéns, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia. Então, bom dia, Laor, bom dia aos ouvintes da Rádio Mampituba. Sempre uma alegria a gente poder participar aí contigo, né? Nós que estamos junto desde 2016, fazendo algumas ações aí para que a rodovia BR-285 acontecesse. E a gente fica muito feliz agora de o lote catarinense ter sido concluído. E agora já, né, precisamos colocar pressão aí para que o Rio Grande do Sul termine os últimos quilômetros que ainda faltam. Jaziel, para quem não conhece, nos fala a história dessa rodovia, que é a primeira rodovia do sul do Brasil, caminho dos conventos, é isso? Isso aí, a BR-285, ela é uma junção do caminho das missões com o caminho dos conventos. A gente vai estar liberando agora, daqui uns dias, nós estamos concluindo alguns levantamentos cartográficos do século XVIII, e a gente conseguiu encontrar alguns mapas que interligam desde a região das Missões, lá na divisa com a Argentina, e mostrando o caminho das Missões indo até o Rio Araranguá. Então no Rio Araranguá no século XVIII, havia uma preocupação da coroa portuguesa com a questão do Porto de Araranguá. Eram produtos que entravam pelo canal de Araranguá e eles vinham esse caminho ia até o Rio Araranguá. Porém, em 1728, havia dificuldades das tropas que vinham do sul em direção a São Paulo para suprir a demanda de alimentos na região das Minas de Ouro, e os tropeiros tinham dificuldade de cruzar os rios, o Rio Araranguá, Rio Tubarão. Então, o governador da capitania de São Paulo, ele determinou a abertura do caminho dos conventos. Então, se iniciou uma picada na região dos conventos. Trabalharam várias pessoas fazendo... Em 1728. Eles iniciaram nos conventos no dia 11 de fevereiro de 1728. Então são 298 anos desde que começaram a fazer a primeira picada. Aí depois, por em torno de 1932, que o prefeito, acho que intendente de Araranguá, decidiu então a começar o Alcebiades Searas começou a fazer o estudo para abrir então para veículos, porque era só tropeiros que desciam pela Serra Velha e várias outras serras que haviam por aqui. Para veículos, ela foi começada a estudar em 1932 e ficou concluída para veículos, aberta para veículos em 1942. Então, o trajeto para os veículos, ele saía de Araranguá, passava por Meleiro, né? Isso, aquela região do Morro Chato, né? Exatamente. Do ladinho do Morro Grande. Isso, Morro Chato, Jundiá, Sapiranga, nos ajuda aqui o prefeito Keio. Isso, então essa foi o primeiro, aí com o desenvolvimento vai se abrindo novas alternativas, né? Entra Turvo, entra Ermo, né? Hoje o traçado da BR-285, ela vai então seguindo essa diretriz até a BR-101. Mas há uma história muito interessante, que é essa questão
desses caminhos que se unem. Então, o caminho das missões com o caminho dos conventos, e que futuramente se transforma no que a gente chama hoje de BR-285, né? Com a nomenclatura BR-285. Mas há documentos nos arquivos mineiros que dizem que a família que adquiriu aqui essa região de São José dos Ausentes, né, a fazenda dos Ausentes, há registro que esse lugar aqui se chamava Paragem Saída do Caminho dos Conventos. A saída, paragem dos caminhos dos conventos. Paragem, saída do caminho dos conventos. Esse é um documento mais antigo que a gente conseguiu encontrar. Se eu não me engano, 1754. Antes de haver aqueles processos onde as pessoas não compareciam, que originou o nome de ausentes. Isso, exatamente. O nome de São José dos Ausentes, ele está atrelado à ausência de algumas pessoas que não foram, né, não compareceram a um chamado público que teve. Ilustrando para o nosso ouvinte, quais foram as grandes dificuldades para nós termos hoje essa rodovia aqui, asfaltada, pavimentada? Alaor, existe muitas pessoas que ajudaram. Eu sempre faço uma comparação como um trem pesado. Teve que ter muitas mãos. E vale aqui a gente relembrar alguns fatos interessantes que aconteceram. Porque se tinha sido feito licitação e não se tinha licença da rodovia e a coisa não acontecia, não se dava o início das obras. Então a gente tinha um orçamento, embora um valor baixo, mas eu me recordo de algumas ações que a gente fez. Uma delas foi quando você colaborou conosco fazendo matéria na imprensa. E as coisas elas acontecem, mas quando acontece a união entre a política, a imprensa e a sociedade. E isso foi o que a gente construiu naquela ocasião em 2016. Através da imprensa nós mobilizamos a comunidade, foi colocada pressão, né, nos deputados, senadores e a parte técnica de DENIT e Ministério dos Transportes. Me recordo, por exemplo, uma situação que nós tínhamos 500 mil de orçamento. Aí o deputado Edinho Bess, ele fez uma reunião com o ministro dos Transportes, com o diretor do DENIT, e o pessoal entendeu que eles tinham que fazer um chamado remanejamento de recursos. O que aconteceu? Teve um problema técnico detectado numa rodovia, se eu não me engano, a 282 na região de Xanxerê. Sim. E aí sobrou 150 milhões. Aí o pessoal do DENIT, nós já vinha mantendo contato com o pessoal do DENIT de Florianópolis, aí o pessoal disse, olha, nós vamos tentar colocar 50 milhões para vocês. Eu disse, opa, a notícia começou a melhorar. Melhorou um pouquinho. Começou a melhorar. Nós de 500 mil já saltamos para 50. E aí foi bem aquela fase tumultuada do impeachment da Dilma, né? A entrada do Michel Temer, daí aquela realocação de técnicos, de mudança de governo, né? Mas aconteceu aí uma outra situação que a gente teve uma reunião também com o pessoal de Ibituba, o Lito foi muito importante, ele nos ajudou a conseguir uma reunião com o Jorginho Melo. Sim. Então o Jorginho Melo tinha muito acesso no DENIT junto ao Vicilar, que era superintendente na época, naquela deputado época. Federal, o Jorginho Melo, né? E aí a gente se reuniu, o Lito nos ajudou a conseguir uma reunião com o Jorginho lá em Florianópolis, e nós conversamos com o Jorginho. Olha, Jorginho, explicamos a situação dele, ele conversou com o pessoal do DENIT, e eu me recordo que nós ia saindo de Florianópolis, eu acho que era 17 ou 20 de julho de 2016, e eu disse, eu vou passar nas empreiteiras para contar da reunião que nós tivemos, vai dar certo. Aí a gente visitou uma das empreiteiras que fazia parte do consórcio lá em Florianópolis, e quando eu cheguei na guarita da segurança, o segurança me falou, olha, o engenheiro não tá, ele foi chamado lá no DENIT, que disse que vão iniciar a tal de Serra da Rocinha. Eu disse, não, então tá bom. Tchau, obrigado. Eu vou embarcar no meu carro e estamos indo embora. Era o que nós queríamos, então assim, aí naquele mesmo momento eu parei, estacionei o carro, mandei uma mensagem pra Janine da RBS de Criciúma, que ela trabalhava na RBS Criciúma. Ele disse, agora vai andar, vai estourar a notícia. E dali 3 dias, realmente, o DENIT chamou as empreiteiras,
Aí assinaram a ordem de serviço, porque eles reabriram a ordem, porque tinha sido feito um grande evento no Timbé e anunciado, e a coisa não tinha progredido. Aí o DENIT fez de novo a chamada ordem de serviço e começou. Aí imagina só, nós com 50 milhões para gastar até o final do ano, de julho a dezembro, era bomba todo dia nessa serra. O engenheiro Ezequiel, faceiro com a obra, e tinha recurso, era só explodir tudo, né? Então foi muito importante, assim, a gente acaba citando nomes, mas tem muitas pessoas que ajudaram, sabe, colaboraram muito para que a 285, pega, por exemplo, o ex-prefeito Zé Paulo, que é falecido agora, ele e o ex-prefeito Erivelto, que continua atuando ali em São José dos Ausentes, o que eles levaram de maçã para Brasília, de carne, dava de presente lá pro pessoal de Brasília. Então o trecho de Bom Jesus até Ausentes ele veio, mas assim, ó, se a comunidade tivesse noção do que houve de esforço, né? E agora agora falar nos dias de hoje, tá? Rio Grande do Sul, dos 8 quilômetros, já estamos com brita em 6. Só tem 2 quilômetros. Ou seja, o trabalho de terraplanagem já foi feito. Praticamente, eu acho que já passou de 80% a terraplanagem. Então, dos 8 quilômetros, 6 quilômetros está com brita. Das 3 pontes, 2 está pronta e a terceira ponte já está com os pilares levantados. Então é só fazer a parte de cima. A terceira ponte que você menciona é aquela grande sobre o Vale do Rio das Antas, que é aqui do ladinho. A ponte grande. Então, falta pouca. É fazer a parte de cima da ponte e terminar a terraplanagem e colocar a camada asfáltica, porque já tem brita em 6 quilômetros. Então, e outra coisa boa que aconteceu agora nos últimos dias foi a entrada de 25 milhões. Então estava programado na LOA, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, e as empresas estavam chorando porque não estavam sem recurso. O ano de 2025 foi muito ruim, de pouco recurso para 285, e agora há poucos dias foi então empenhado os 25 milhões do orçamento desse ano. Tem dinheiro, então, e tinha mais um saldinho que tinha ficado ano passado. Só que a gente precisa, para terminar o Rio Grande do Sul, nós precisamos 39 milhões e 900. Essa é uma das razões que a gente está aqui hoje, para nós trazer essa mensagem, para que as nossas lideranças todas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina se esforcem, quando forem em Brasília, peçam, nos ajudem a pedir esses 39 milhões para a gente poder concluir esse ano. Porque assim, ó, construtor, se tu mostra que tu tem dinheiro, ele acelera. E é isso que a gente vai ver. Se nós mostrar que nós temos dinheiro, essas empresas vão acelerar e nós vamos ver essa obra pronta esse ano. Essa é a parte otimista. A gente sabe que tem os percalços da vida. Tem os percalços, chuvas e frio, inverno, mas vamos sonhar que vai ficar pronto em 2026. Vamos sonhar e trabalhar por isso.